Olá, está começando mais uma edição do Pode Crer. Portanto, quero dar as boas-vindas a todos vocês que se unem a nós a partir de agora pelas redes sociais e já pedir que você, até o final do programa, curta e compartilhe o link. Fazendo isso, você estará contribuindo para que esse programa alcance um número maior de pessoas. Pode Crer, você também já sabe, é bom reforçar, está em sua terceira temporada e em novos dias e horários, sempre às terças e sábados, com início às 18 horas. E ele é uma realização da Primeira Igreja Batista, que está situada na Avenida Cardoso Moreira, 691, no centro, Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Gostaria de pedir a você que nos acompanha de Itaperuna ou de uma outra cidade, assim que puder e tiver oportunidade, venha nos visitar e traga toda a sua família. Será uma grande honra recebê-los aqui em nossa igreja. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto de muita relevância. Vamos conversar sobre clonagem humana e escatologia, um olhar bíblico e científico com o pastor Heitor Antônio da Silva. Pastor que é convidado de hoje, não é? E está com mais de 50 anos de ministério pastoral, professor, pesquisador e escritor. Ele é autor de diversos livros e recentemente lançou uma obra única no mundo, intitulado Clonagem Humana e sua relação com a escatologia. Eu não tenho dúvidas que essa conversa será, ao mesmo tempo, enriquecedora e desafiadora. Daqui a pouquinho, portanto, nós vamos conversar com o Dr. Heitor. Antes, gostaria de convidá-los para uma leitura da Palavra de Deus que se encontra em Apocalipse 13, 16 e 17. Apocalipse 13, 16 e 17 nos diz: A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que se lhes fosse dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Pastor Heitor vai orar. Pai amor, nós te agradecemos pela vida, pela salvação, por este dia que estamos experimentando o nosso trabalho, as nossas realizações. Agradecemos a Deus porque tu tens concedido força para que toquemos esta vida com as dificuldades próprias deste século. Mas, sobretudo, Deus, agradecemos por esse momento precioso quando aqui estamos para conversar de coisas sobre o teu reino e de importância para a tua obra. Abençoa o teu servo que dirige e apresenta este programa. Orienta-me, orienta-nos, dá-nos a tua graça e abençoa esta igreja, que tudo aqui seja realizado tão somente para a tua honra e glória. E abençoa, Deus, os nossos telespectadores espalhados por este Brasil, começando pela nossa cidade, alcançando todo o nosso território, fazendo com que os membros que assistem, que participam, também divulguem para que mais e mais pessoas sejam bem informadas. Dá-nos a tua graça, perdoa os nossos pecados, pois oramos no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O livro de Apocalipse, ele nos alerta sobre os sinais do fim dos tempos e sobre a necessidade de estarmos atentos espiritualmente. Muitas vezes, realidades científicas e tecnológicas nos levam a refletir sobre como a palavra de Deus já anunciava os eventos futuros. Que esta conversa de hoje nos ajude a crescer em discernimento e a manter nossa fé firmada em Cristo. Como dissemos, hoje nós temos a honra de receber pastor Dr. Heitor Antônio da Silva, 53 anos de ministério pastoral, bacharel em teologia, psicanálise e filosofia, mestre em psiquiatria e doutor em teoria psicanalítica, professor de grego koiné e fundador da Uniredentor, autor de 5 livros em psicanálise e do inédito Clonagem Humana e sua relação
com a escatologia. Sobre esse último livro, nós vamos conversar bastante em nossa conversa de hoje. E eu não poderia me esquecer de acrescentar aqui piloto de avião também, pastor Heitor. É isso mesmo? Sim. Muito bem. E quero dizer, pastor Heitor, que o senhor é muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha. A honra é minha. Para essa conversa que eu não tenho dúvidas será muito enriquecedora para nós e para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de, primeiramente, começarmos, não é? Pedindo que o Senhor nos conte um pouco sobre sua trajetória, como foi o seu chamado para o ministério pastoral e como tem sido sua caminhada ao longo desses mais de 50 anos de ministério. Pois é, meu irmão. O negócio é o seguinte, a minha chamada, temos que começar pela minha vida, né, minha trajetória de vida. Tem gente que nasce bem, são chamados, em grego são chamados de eupátridas. Eupátridas que são bem nascidos. E na Grécia Antiga eram os únicos que votavam. Em Atenas não votavam, os outros não. Os bem nascidos. Eupátridas. Eu não sou um mau pátrida. Eu não nasci bem, eu nasci mal para lá. Eu nasci lá em Maricá, na área rural, uma localidade chamada Caçoutiba. Meu pai era analfabeto, a minha mãe tinha a segunda série de primária e meia. Tenho mais 3 irmãos, um gêmeo com a minha irmã, que nasceu e morreu, ela sobreviveu, que era mais velha, e 2 outros, um nasceu, um outro nasceu e morreu. Eu fui o último, sobrevivi, graças a Deus. Né? Pois bem, éramos 5. E nascemos na área rural, ambiente péssimo. Meu pai era um bêbado, trabalhador, mas era um bebum, ele comia, não bebia, ele comia cachaça. Né? A minha mãe foi criada também na roça, só tinha metade da 3ª série, mas ela era muito inteligente e alfabetizou meu pai e a minha irmã Amy. Sim. Meu pai e minha irmã nunca foram à escola. Eu já entrei na escola na primeira série B. Quando eu entrei, já estava alfabetizado. Mesmo assim, trabalhando na roça, cuidando de animal, cortando capim, etc., carregando banana nas costas, a banana. E o sonho do meu pai era que eu voltasse a serviço ao exército e voltasse para casa na cuidar de sítio, cuidar de animal, esse negócio. Pobres. Fome nunca passamos, não. Nós comíamos e tínhamos. Mas meu sonho não era esse, meu sonho era ir para a Força Aérea, ser aviador, astronauta, o primeiro homem à Lua, alguma coisa assim. E atualmente estou pensando ainda em ir a mais. Se ela não subir, eu vou. Mas olha, então meu sonho era aviação. Eu era apaixonado por uma criança. Eu acho que eu nasci com DNA de avião em algum lugar do meu avô. E contra tudo e contra todos, eu consegui entrar na Força Aérea, dia 1º de julho de 64, como recruta da base aérea do Daniel, que era 7 anos, 8 meses e 1 dia. Quando eu saí já era graduado, era o mecânico Daniel. Embora eu não estivesse trabalhando no setor, mas já tinha o curso de mecânico Daniel. Bem, e Deus me chamou para o ministério, e aí não tem como fugir. Se fugir, tá. Não é tão manso, nem tão fácil o ministério. Sim. Mas fugir, correr, é pior. É pior. E eu fui fazer formação, já era casado. Fui para o seminário, estudei à noite, eu era militar, estudei à noite lá no seminário de Betel, no Rio de Janeiro. Terminei o seminário em 71. Em 72 eu terminei a faculdade de filosofia. Em 74 eu entrei no Estado, então eu sou professor, aposentado pelo Estado, no anterior. E fui pastoreando, comecei a pastorear em 74, embora eu tenha sido consagrado em 29 de janeiro de 72, só comecei a pastorear em 74. E fui tocando, pastoreei uma igreja lá em Queimados, hoje é a primeira igreja Baixas Queimados, que na época era o Iguaçu, depois o Parque São Bonifácio, Santo Meriti, depois vim para Itaperuna, que é a segunda igreja, eu sou membro dessa igreja, mas pastoreei ali 6 anos, e fundei a faculdade teológica, e dei aula de grego aqui durante 6 anos. Depois tive mais 2 anos de grego na Redentor, no curso de teologia em EAD que tinha, eu dava aula de grego também não. E fui tocando a vida, fiz formação de psicanálise e toquei a vida. Abri uma faculdade, depois de o centro universitário, vendia 7 anos atrás, aí já não era uma, só eram 4, era de Itaperuna, Campos, Parede do Sul e Queimados, era igual. Né?
E a minha vida tocada assim, era com muito arrojo. Mas quando eu parei de pastorear, e, efetivamente, o ministério eu continuo faço até hoje. Eu tenho uma TV web, TDA Display, Rio de Janeiro. E é um trabalho evangélico. Ministério, mas pastoral efetivo, o último meu foi lá em Belfort Roxo, na primeira igreja batista. Pastorei depois interinamente a igreja de Monte Verde, mas interinamente até da posse do outro pastor. Quando eu saí da primeira de Belfort Roxo, eu passei a trabalhar com a formação de psicanalista no Brasil inteiro. Então tem aula em todos os estados da federação. Na verdade, eu abri 92 turmas de formação de psicanalista no Brasil inteiro. Conheço o Brasil todo, todas as capitais e 18 outras grandes cidades. Tá? Foi nesse momento que eu passei a me interessar, voltar para o ensino, já me preparando para aposentar até com o DA Eredor, aqui em Peru. Tive uma ideia, conversei com as minhas filhas, juntei a família, minha esposa. Da empresa era eu, 2 filhas e um genro. Né? Criando a instituição aqui, cresceu enormemente, ela praticamente mudou os rumos da cidade de Itaperuna, é outra cidade. Podemos dizer que Itaperuna vai ter seu tempo mensurável, antes ou depois. Tem um bairro aqui onde eu moro que surgiu depois da Renedor. Sim. Explodiu depois da Renedor. E é a única cidade pequena do Brasil que tem 2 cursos de medicina. Eu abri o segundo aqui, que é quase impossível de abrir. Né? Eu comecei com 6 cursos, depois 8 e fui embora. Quando eu terminei, quando eu vim aqui, tinha 33 cursos aqui de graduação. E um que motivou a abertura da Renedor, que foi psicologia, acabou sendo o último que eu mudei aqui. Antes eu cheguei a implantar psicologia. O pastor citou a segunda igreja de Itaperuna, e eu me lembro que me parece que foi lá que eu o conheci. Em 86, por aí. Não me lembro se foi um culto de formatura, o pastor pregava, não é? E eu acredito que tenha sido nessa época que o pastor pastoreou Pastoreia de 86 a segunda igreja batista. Perfeito, foi exatamente nessa época. 84 a 90. Sim. São 6 anos que eu fiquei. É um trabalho muito bom. Perfeito. E hoje estou tocando a vida no TV, tenho 2 aviões, piloto meus aviões. Sim. Não gosto de pilotar sozinho. Porque eu estou me aproximando da velhice. Lentamente, mas eu estou me aproximando da velhice, né? Estou só com 79 anos, né? Doutor Heitor, além do ministério pastoral, o senhor também tem uma vasta formação acadêmica, não é? Teologia, psicanálise, filosofia, psiquiatria e muito mais. Eu gostaria, ou melhor, como essas áreas elas se relacionam com a sua vida e no seu chamado? Pois é, toda a minha formação está centrada no ser humano. Tá? Parece que não, mas... Né? Eu sou profissional de saúde mental, sou psicanalista, sou mestre em psiquiatria, sou psicanalista didata, aqueles de forma, ou do formulário, mas eu formava outros psicanalistas. Aqui na cidade tem gente que fez curso comigo. Tá? Aqui na cidade tem um médico da aula nos cursos de medicina, que foi meu aluno no curso de psiquiatria, e da aula de psiquiatria. Certo? Foi meu aluno no curso de pós-graduação em psiquiatria. Bem, e o sobrinho, até outra vez eu encontrei com ele, com a esposa, mas olha, tudo de bom, ele sabe aprender comigo, de errado aprendeu sozinho. Aprendeu sozinho. Mas eu ser humano. Quando eu fiz curso de teologia, eu estudava muito, muita dificuldade, muita luta, etc. Mas eu já estava interessado. Tinha 2 professores que eram exímios nessa área de psiquismo. E me encantavam, as aulas dele me encantavam. Ao terminar o curso de teologia, imediatamente eu parti para concluir a formação de professor no curso de filosofia. E no curso de filosofia eu me dediquei muito mais ao psiquismo, tanto é que eu tenho registro de professor de psicologia. Sim. Do MEC. Do meu registro de psicologia, sociologia e história. Mas como professor, dei aula de psicologia também, dava aula de história. E para ganhar dinheiro, pagar as contas, eu tenho que trabalhar, não tem esse negócio, né? Mas eu sempre fui focado nisso. Depois fui fazer a formação de psicanálise, eu aprofundei. Fui para a área médica, a psiquiatria, que é mais pesada, etc. Dei aula disso no Brasil inteiro.
E quantos eram os médicos que foram meus alunos no curso de psicanálise e meus alunos no curso da matéria de psiquiatria, tá? De psiquiatria. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, eu gosto muito de pensar, imaginar as coisas que podem ser descobertas. Que a Sim. mente humana, na verdade, é algo que veio de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. É o mesmo sempre. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como ele pensa, sentimos como ele sente, se estivermos vivendo corretamente. Se estivermos errados, não é que pensa. O diabo pensa, faz o que ele quer que faça, etc. Mas um servo de Deus, ele vai tendo a sua mente afinada, aperfeiçoada com essas boas coisas. Ele vai entendendo o ser humano. E quando a gente olha para o ser humano, pecador, veja, o primeiro olhar, um miserável, um escravo na nossa sociedade, de raiva, né? De ódio, pô, esse cara é boa, não sei o quê. Mas depois nós percebendo que o que ele é produto de um meio, é produto de uma construção, etc. Então ele carece de ser, primeiramente, entendido. Veja bem que a ação de Deus através de Cristo, através de todos os seus discípulos, era uma ação a partir de. A primeira coisa que Jesus fazia não era que ele criticava, ele não criticava ninguém. Ele não julgava, ele tipo dizer, eu a ninguém julgo. Mas por que dizer eu a ninguém julgo? Porque ele sabia por que a pessoa fazia o que estava fazendo. Né? E nós, quando começamos a entender o ser humano, começamos também a parar de julgá-lo. Ontem, um pastor, amigo, inclusive, me ligou querendo uma orientação com relação a uma pergunta. Então, acho que pode dar a alguém, porque um determinado pastor que estava deprimido de se matou. Sim. Tá? E eles estavam chateados, sem jeito de explicar de para ele. Sabe quem perdeu a salvação? Não existe perda de salvação. Salvo está salvo. O que matou foi a doença, que é um transtorno seríssimo, que é o transtorno bipolar, que é o caso da depressão. O camarada que está deprimido, nas profundidades, ele está num estado que ele não vê saída. Então, uma infelicidade só. Ele só passa pela cabeça sair dessa vida. Então, ele não está querendo se destruir, está querendo fugir da desgraça que ele está vivendo. Depressão é coisa muito séria. Mas não é assim, ele é um crente poder fazer isso, a pessoa está na vida dele. Se você pudesse entrar na mente de uma pessoa que está deprimida e pensando em se matar, e sentir como ele está sentindo, pensar como ele está pensando, padecer o que ele está padecendo, você diria que ele está com razão. Só que a gente está lá de fora, a gente não está na realidade íntima da pessoa, por isso que a gente julga. Nós só julgamos os outros por causa disso. Nós não estamos naquela condição. Graças a Deus, nós não estamos vivendo naquela condição. Então isso sempre me atraiu e isso que me aproximou dele, sabe? Muito bem, inclusive no programa de sábado passado eu conversava aqui com uma irmã nossa, psicóloga, sobre ansiedade e depressão na juventude. Uma conversa também muito... É uma problemática crescente, inclusive. Perfeito. E eu até comentava com ela, parece que nós nunca vivemos dias em que se fala tanto em ansiedade e depressão. Muitos casos, um aumento assustador. E a depressão é cada vez mais mata. Doutor Heitor, o senhor também é fundador da Uniredentor. Sim. E autor de vários livros na área de psicanálise. Psiquiatria, psicopatologia, fundamentos da técnica psicanalítica, interpretação de sonhos, ética profissional psicanalítica, enfim. O senhor poderia compartilhar um pouco dessa contribuição acadêmica com todos os nossos ouvintes? Quando a gente falar de si é um negócio complicado, que parece que a vaidade chega e não fala bem em mim, né? Os outros normalmente não falam muito bem da gente. Nossos amigos são poucos, os inimigos são muitos e nossos amigos pouco palavras. Mas eu estou brincando. Não. A minha contribuição, veja bem, no Rio de Janeiro, eu fui professor de, talvez, por parte, uns 500 pastores e outros irmãos que fizeram formação em psicanálise. Nem sempre com a intenção de clinicar, mas de aprender. Tá? Sim. Depois eu saí pelo Brasil inteiro. Nesse Brasil inteiro eu formei mais de 6.000 psicanalistas em todos os estados. E eu tenho experiência de dando aula, de ser indagável, ter a oportunidade de explicar, de esclarecer coisas, das pessoas ficarem assim no boquiaberto. Só para você ter ideia, eu terminei a primeira turma em Salvador, 96 psicanalistas formados.
abri na sequência uma turma de pós-graduação, chamado Lato Senso. Lato Senso não, era de psicanálise de dados, 6 meses, um aperfeiçoamento para aqueles que queriam dar aula. E já foi muito menor, umas 35, 40 pessoas. No último dia de aula, eu reuni o pessoal todo no auditório, no hotel onde nós trabalhávamos, que sentaram mais ou menos assim na aula, na beirola deles, e conversando e dando aquelas lições de vida. E o grupo todo, de cabeça baixa, olhando para mim. E ninguém perguntava nada. Quem estava com o queixo mais aí estava aqui. E o que saía ali era proveniente de Deus. Quando terminei de falar, um pastor, que era o presidente da Convenção do Estado da Bahia, Batista da Bahia, virou dizer, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dos justos ao seu tempo. Bom, ele falou isso. Naturalmente, ele sabia do que ele estava falando. Eu não sei o que ele sentiu ali, o que ele aprendeu, o que ele percebeu ali. Mas, e foi o grupo todo concordou. Na verdade, nesse período todo de trabalho, lidando com saúde mental, olha na clínica, clicando, atuando, ajudando, etc. E olha no ensino, você sempre ajuda muito as pessoas a mudarem de vida. Quando eu abri a Redentor, já que você citou, eu comecei ali com os cursos de engenharia civil, de nutrição, e eu fui de economia e social. E depois fui até psicologia. Abri 33 cursos aqui, fora das outras 3 faculdades, Redentor, Campos, Paraíba do Sul e Queimados. As pessoas que estudaram ali, fizeram esses cursos, não tinham perspectiva de estudar, de fazer suas formações. Quando eu vim para cá, eu fundei a Faculdade de Teologia. Quem quiser ser pastor, tem que sair daqui para o Seminário do Sul, do Rio, ou o Seminário Batista de Campos. Só que naquela época, você sair de carro daqui até Campos, era 3 horas de viagem. A estrada não é que se tem hoje. E como é que você sai daqui, pega um monte de rodar social e voltar a chegar a trabalhar no seguinte? Eu percebi que as pessoas que queriam fazer formação ministerial não tinham como. Aí eu chamei 2 pastores que eram maiores do que eu aqui, pelo menos eu achava, e eram, né, para criar um seminário na Faculdade de Teologia. Um deles foi contra. Foi contra até mesmo depois que tinham fundado. Tanto é que um pastor, outro pastor, disse, fulano, pastor, pensei que a Faculdade Teológica sai bem, meu igreja. Você acredita mesmo no maluco, então? Só que eles estavam comigo, já fazia parte, ele era vice-presidente. Você acredita mesmo no maluco, então? Eu era maluco? Não era. Você vê na cidade hoje, só tem um pastor aqui que veio como formação no seminário, que é um pastor da segunda igreja. Os outros todos daqui da região, batistas, por exemplo, e de outra denominação, até casa de oração, que normalmente não tem pastor, aqui tem 2 com pastor. Tem 2 casas de oração, eles têm um critério de referência, são presbíteros, que são pastores de fato, mas não tem um título. Aqui tem 2 casas de oração que tem pastores consagrados. Isso não é uma história melhor, que é só transformação. Então, o pessoal todo formado aqui. Essa influência toda que Deus me fez realizar no Brasil, tanto na área teológica quanto na área da saúde, muitas pessoas. Por exemplo, aqui em relação a Redentor, um dia eu fui com o senhor, olha aqui na área rural, motorista de caminhão, etc. Todo mundo, conhece a minha filha? Não, por isso, a minha dúvida, a pessoa deu bolsa, metade da bolsa para um sacou uma prestação só, você paga de novo pagar a diferença aqui, o gerente vai ela está trabalhando lá em Macaé, de uma empresa de manutenção de broncas de perfuração e de propriedade. Sabe onde ela foi, presidente? Wilson. Nós temos aqui da região de gente trabalhando em Wilson, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em Singapura, Nova Zelândia. Outros lugares, engenheiros mecânicos formados aqui. Aí você viu como é que a cidade cresceu, como ela mudou de aspecto. E essa cidade parece brincadeira, mas é de Rio, tem Rio demais aqui. Se trabalhar em banco, você vê lá no controle, toda hora. Você gosta tanto de banco e trabalha tão bem que você saiu aposentado e voltou. Doutor Heitor, vamos falar um pouquinho sobre o seu mais recente livro? Inclusive... Pra já.
Terá lançamento no próximo Dia 2 de setembro. Dia 2 de setembro. Lançamento oficial. Exatamente. Às 19 horas pela Agathos Play. Agathos Play, no YouTube, canal do YouTube. Canal do YouTube. O título do livro, já citei, mas eu vou repetir: Clonagem Humana e sua relação com a escatologia. Doideira, né? De onde surgiu a motivação para escrever sobre esse tema? Você fez uma pergunta perfeita. Maravilhosa. Certa vez, eu estava lendo aos 40 anos, um livro de Billy Graham sobre Apocalipse. Sim. Não era sobre escatologia, era um livro sobre Apocalipse. Uhum. Interessante. Billy Graham fez uma referência a um versículo que todos nós conhecemos, que é o capítulo 1, versículo 3. Eu trago aquele que lembra e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas que o tempo está próximo. Ele fez referência dizendo o seguinte: é o único livro da Bíblia que tem um versículo que garante bem-aventurança, ser feliz, felicidade, para quem o lê. Sim. E ouça. É o único. Não tem nenhum outro livro que faça referência a Apocalipse 1:3. Eu disse, puxa vida, é mesmo. Aí li, eu digo, mas eu já li Apocalipse diversas vezes, eu não tinha percebido essa nuance da bem-aventurança quem lê e ouve. A partir daquele dia, eu comecei a ler Apocalipse todos os dias. Há mais de 40 anos que eu leio Apocalipse todos os dias. É o livro mais empregado. É Apocalipse. E assim foi. Lendo, a minha vida foi mudando. Meu ponteiro saiu da reserva, rolou 3 dias. Isso desde? 40 anos atrás. A partir daí, o senhor lê todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. E mudou minha vida. Mudou tanto, né? Tem 2 aviões, piloto no avião, mudei uma universidade e tudo mais, tem uma TV, tá massa, tá passando agora com o Bob de TV aberta, no Rio de Janeiro. É uma mudança esplêndida. Por quê? Porque a Bíblia, Deus é fiel na sua palavra. E eu leio Apocalipse todos os dias, capítulo por capítulo, você vai descobrir coisas. E não só a minha vida mudou, como eu comecei a descobrir coisas em Apocalipse. Como eu sou um cara assim, que lido muito com a ciência, me interessei muito por clonagem, mas popularmente, como todo mundo se interessa o que é clonagem, o que é patrônio, isso assim. Mas nunca foi escrito nada sobre clonagem humana. Tanto que o meu livro é o único do mundo sobre clonagem humana. Aí, eu de cara com o seguinte versículo de Apocalipse: a besta e o falso profeta serão os 2 primeiros a serem lançados vivos no inferno. Tem uma coisa estranha aí. A besta e o falso profeta são 2 demônios, que é uma trindade demoníaca. O dragão, que é o diabo, a besta ou besta da terra, que imita Jesus Cristo, e a besta do mar, que imita o Filho Santo. A trindade demoníaca. A besta e o falso profeta, os 2 outros, o dragão não, o diabo não, serão os 2 primeiros a serem lançados vivos no inferno. E peraí, lançados vivos no inferno? Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão, como serão lançados os demônios no inferno. Não os perdidos. Os perdidos serão lançados nos seus próprios corpos. Eles morrem, depois ressuscitam, segundo a ressurreição, e são lançados no inferno com seus corpos de pecado. Mas os demônios, diabos e demônios, vão ser lançados em espírito? Não é assim? Tem alguma coisa estranha aí. Se eles vão ser lançados vivos, isso pressupõe que existe a possibilidade de estar morto. Como eles são seres espirituais, o espírito não morre. Então o vivo não aparece. Não se justifica a expressão que eu. Aí eu vou para o texto, para os textos. Aí eu fui descobrir coisas que nenhum gênio do evangelho do cristianismo descobriu nem não. Olha, vamos começar bem lá atrás, com Agostinho de Hipona, que era o pré-reformador, Lutero, Calvino, Zwingli, Herávio, Rotterdam, nada. Os grandes, Moody, Jung, Moody, Billy Graham, Fallini. Eu já li livros de todos os grandes autores, etc. Nenhum deles fez referência a isso, descobriu essa coisinha. Aí eu descobri em Apocalipse um versículo que digo, opa, que coisa aí. Aí eu fui, como eu sou professor de grego, fui no original, fui ver o que estava escrito lá.
Tem a Babilônia Celestial, a Babilônia final, vai acontecer durante os 7 anos entre a vinda de Cristo e a instalação do milênio, que se chama 70ª semana da Daniel. Então, Cristo volta, promove a primeira ressurreição, certo? E o arrebatamento. Nós subimos para os ares e nos dá 7 anos por aí. Aqui embaixo roda aquela desgraça toda. Depois ele volta, prende o diabo e o anjo, certo? E governa milenarmente a terra. Sim. Nesse período aí, tem uma Babilônia, que será a mãe do comércio mundial, onde serão vendidos, capítulo 18, no final do ano, tudo de todas as preciosidades que João vê, mas ele nomeia as coisas segundo o que ele tinha de conhecimento para aquela época. Lá no finalzinho, lá no versículo 13 do capítulo 18, está escrito assim: e serão comprados e vendidos corpos e almas humanas. E parece, tem alguma coisa errada. Serão vendidos lá corpos e almas humanas. Algumas Bíblias, alguns tradutores, ou gente que faz versão da Bíblia, acha esse versículo grego, em grego estranho e troca a palavra que significa corpos com o nome escravo. Acha que aquilo está errado, mas não está certo. Até porque Bíblia não pode ter versão, Bíblia pode ter tradução, que é a tradução do grego. Você não pode colocar na língua que você pensa, que você acha, que há uma maldição para quem troca qualquer coisa. Sim. Mas letrinha abaixa. E tem muitos intelectuais idiotas aí que corrigem a Bíblia. Tem um ex-batista que agora há pouco tempo falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizar a Bíblia da mãe dele, porque a Bíblia não pode ser atualizada. É aqui, já para dentro. Eu fui no grego, peguei lá a expressão, gelei. Estava escrito lá: somatam, caem se gasam droga. Somar corpos, psique, mente ou alma, humanos. Corpos e almas humanas. É o texto grego dele. Aí eu fui entender que esses corpos são colônias humanas. Colônias humanas. Então, doutor Heitor, o senhor, se aprofundando no livro de Apocalipse, surge essa motivação. Toda a base está em Apocalipse. E todo esse último livro. Então eu provo no livro que os clones são necessários. Nós vamos, inclusive, falar sobre isso numa outra pergunta, um pouquinho mais à frente. Uma outra pergunta, doutor Heitor, que eu gostaria de fazer. O senhor afirma que este é o único livro no mundo publicado sobre esse assunto. Sim. A pergunta é: o que o torna tão singular? Pois é. Não sou eu que estou afirmando. Eu tenho uma editora. Sim. Grupo Agax, editora, né? Tem editora musical. E o meu grupo de trabalho fez o levantamento, não encontrou nenhum livro sobre clonagem humana. Sobre clonagem humana, envolvendo-se no Apocalipse, então pior ainda. O que me levou a... Você me pergunta no sentido de que... O que torna esse livro tão singular? Sim, né? Já que, né? O singular não é pelo fato de ser o único no mundo. Não é por isso. Sim. O singular é o fato de Deus ter revelado uma coisa que não revelou a nenhum outro. Interessante? Não revelou para ninguém. Por que os grandes pregadores não viram isso? Porque há tempo para todo propósito na parte da tá? Deus trabalha no nosso tempo com coisas no tempo dele. Então ele não faz você ver uma coisa que não interessa para ele ainda. Certo? Por quê? Como eu sou um camarada que conheço grego, eu sou grego 8 anos, estudo grego, tenho a cabeça voltada para o psiquismo, sou um pouco melhor sim do que a regra, a média geral da porcariada, tá, por aí voando, tá? Eles vão ir por sério. Mas não é só isso. Não só eu serviria ele, poderia me motivar e abrir minha mente para a terra, e colocar no papel e abrir a boca e jogar isso no mundo inteiro, mas tem uma outra característica assim: ele precisava de um camarada que fosse ele precisava de que alguém com coragem visse isso. Porque muita gente, talvez, é bem provável que alguém já tenha visto, mas não teve coragem de dizer assim: puxa, isso é clonado, não vou sair falando isso, quero escrever sobre isso, que eu vou me malhar, eu vou perder um pastorado, vou perder meu emprego, vou me chamar de louco. E Deus sabe que eu não tenho, sabe o quê? Eu desconheço o que significa medo. Eu não tenho medo.
Faz isso, então sai fazendo. Se pensar em um anjo fofocar, eu descobri aqui embaixo, eu já estou fazendo antes da hora de lá. Então, a abordagem do assunto é em função do que Deus me revelou. Muito bem. Em sua pesquisa, o senhor aborda a questão do DNA mitocondrial como um complicador e também apresenta a expressão clonagem cruzada. A única vez que aparece a palavra clonagem cruzada na literatura é... Sim. Me corrija se eu estiver errado em relação ao DNA mitocondrial, que é o DNA herdado apenas da mãe, não é? Considerado como um complicador na clonagem por carregar informações únicas que diferenciam os seres humanos. E em relação à clonagem cruzada, expressão criada por mim, não é? Para explicar variações nos processos de clonagem. A pergunta que eu gostaria de fazer ao nosso leitor é: o senhor poderia explicar de uma forma bem acessível esses conceitos para todos aqueles que não acompanham? Posso sim. E é um privilégio. Eu quero voltar um pouco, se eu parar, você refaz a pergunta. Sim. Há um cantor americano, evangélico, tá bem velho, compositor, ele gravou uma música contando a história dele. Indagando a Deus. Por que ele? O título da música em inglês é Why Me Lord? Por que o Senhor? Por que o Senhor? Até o Sperger gosta da música. Why Me Lord? Why? E é a história dele. A minha história é outra. Mas eu faço a mesma pergunta. Why Me Lord? Por que o Senhor? Por que ele não fez com que outras pessoas vissem isso aí? Porque é muito sério. Então vamos lá. O DNA mitocondrial é um complicador. É um complicador, mas não um fator impeditivo. O que é o DNA mitocondrial? O DNA mitocondrial é matrilinear. Ele vem da mãe, sempre da mãe. Tá? No ser humano ou nos animais. Sim. São características que estarão presentes no ser animal irracional ou no ser humano que vem da parte da mãe. E onde é que esse DNA mitocondrial está? No óvulo, porque o óvulo é a célula reprodutora feminina. Tanto no ser humano quanto nos animais. Tá? E o óvulo é constituído de membrana, plasma e núcleo. A membrana é até líquida em torno dele. Como se fosse a berola dessa canela. O plasma fica mais abaixo, onde estão as chamadas organelas, que são os nutrientes que vão desenvolver aquele sêmen que vai ser formado ali dentro. Dali que sai. Né? Esses nutrientes vão desenvolver o ser durante o período de gestação. Sim. Correto? Tá? O ser humano tem DNA mitocondrial? Tem. Vem da mãe. Só que não produz no ser humano nenhuma aberração. Certo? Não produz. Os animais produzem. Aberrações próprias de cada espécie. Quando você olha para um cabrito, uma cabra, você observa que eles têm chifre. Mas eles não nascem com chifre. Eles desenvolvem e crescem lá. O DNA mitocondrial desses animais, do molho, está presente no plasma. Ele não está presente na fecundação. O que é a fecundação? Tanto o ser humano como o animal. Não pode. Pegar o ser humano. 23 cromossomas são oriundos do espermatozoide, 23 são oriundos no óvulo. O espermatozoide entra no óvulo e se juntam. Os cromossomas masculinos com os femininos formando os 46 que vão se multiplicar e 9 meses depois vai nascer uma pessoa, caso não. É a mesma coisa na vaga. Certo? Por que o DNA mitocondrial bovino, por exemplo, de qualquer animal, ele não faz parte do núcleo, e sim lá da alimentação, do plasma? Porque se eles fizessem parte do núcleo, estaria nos cromossomas da vaca, ou no cão, ou no ovelha, etc. Certo? Ele não pode fazer parte do núcleo. Ele vai estar depois. Então, ele só entra na composição do animal depois
que na composição do animal, depois ele já existir. Então, vê lá, o espermatozoide no ovo do boi entra no óvulo da vaca, fecunda o óvulo, a partir daí já existe um boizinho, com uma célula só, começa com uma célula só. Nesse boizinho inicial, na vaquinha inicial de uma célula só, não tem DNA mitocondrial. Se tivesse, corromperia, eles, em vez de se desenvolver, morreriam. Então Deus fez o DNA mitocondrial do animal e colocou no plasma, para ele só ser inserido naquela vida depois que a vida estiver formada. Então ele entra para quê? Entra para colocar certas características que, inclusive, não são necessárias para a vida. E poderia viver sem aquilo. Por exemplo, pega o boi, por exemplo. O boi precisa de chifre para viver? Ele precisa de chifre? Não. Claro, não. Certo? Mas ele precisa de unha fedida, certo? Faz parte da vida dele. Então, no DNA, no núcleo do órgão bovino, não tem DNA mitocondrial, ou seja, unha fedida, chifre e cauda entra depois. Mas quando a gente faz uma clonagem humana mesmo, pega uma célula humana, que é epiderme, de membrana, coloca em série, vai no óvulo da mulher, uma mulher tira um núcleo, coloca essa célula lá. Ela vai se multiplicar 9 meses depois, vai nascer o quê? Uma cópia daquela pessoa, da célula. Se você fizer isso em um animal, é a mesma coisa. Vai nascer uma cópia, por causa da ovelha dória. Sim. Certo? Como era a cópia de uma ovelha, nasceu uma ovelha. Sem nenhum problema. Correto? Mas se você fizer uma clonagem cruzada, o DNA mitocondrial é problemático. Ele vai ser inserido num ser que não tem essas características. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você, para todos os nossos seres de literatura. Vou falar uma palavra que você pensa e me diz o que vem na sua cabeça. Os nossos imitadores também. Diante da palavra que eu vou referir aqui, o que mais vem à sua cabeça? Vamos lá. Demônio. O que mais vem na sua cabeça? Entendeu? Camarada, alto, loiro, bonito, cabelo criado. Esse vento? Não. O oposto, né? E o que tem de diferente no que você pensou? Na imagem que veio à sua cabeça? Bizarra. De bizarro. Uma pessoa com uma imagem bem aterrorizante. Sim, o que mais? O que tem na cabeça? O chifre. Pois é. De onde veio para a sua cabeça, a minha e de todo mundo, a imagem do demônio que chega? Sabe quantas vezes aparece em Apocalipse a palavra chifre? 40. Mas nunca. Hein? 44 vezes. Em Apocalipse. Tá? Quando a gente passa ao lado dessas lojas que vendem macumba, costuma ter lá um demônio vermelho com o quê? Um chifre. E onde é que Onde é que está escrito que o demônio tem que ter chifre? Não existe literatura nenhuma. Mas quando pensamos em demônios, sempre nos vem a imagem de um troço horroroso no chifre. E de onde veio esse chifre? DNA mitocondrial. É aí que está a clonagem cruzada, que vai ser feita de seres humanos em animais. Perfeito. Doutor Heitor. Qual a necessidade? Tem necessidade. Não existe nada sem necessidade. Como a clonagem humana se conecta biblicamente com as profecias do Apocalipse? A clonagem humana é uma necessidade para que os clones sejam o habitat de todos os demônios. Diabo, a besta, os profetas, os demônios. Vamos lá. Vamos ver uma coisa. Você sabe, nós sabemos muito bem que o ser humano pecou. O pecado veio quem? A morte, certo? Sim. Por causa disso, os pecadores, aqueles que não recebem a nova vida, ou seja, o pecado seja anulado, pago, certo? O processo é esse. Cristo morreu para o pecador, para subir dos nossos pecados. Ele faz isso no momento que a pessoa crê nele. Não é compulsório, não é um ato arbitrário de Deus. É um ato de amor que depende do ser humano. Se ele não quiser, ele vai fazer. Não é obrigado a aceitar. Não é? Então,
No momento de Jesus Cristo é recebido, e eu recebi, você recebeu, nosso sacrificador, com certeza, também creio em Deus, creio em Cristo. Nesse momento, nós temos transferência para uma nova vida, que é o Espírito da carne. Tá? Então, por causa disso, nós morremos. Porque a nossa carne é pecado. Aliás, a Bíblia diz que a nossa carne é pecado. Ela não diz que contém pecado, ela diz que é pecado. Nós conhecemos as nossas inclinações, os nossos pensamentos. Tem alguém que nos assistindo aqui e não passa uma besteira na cabeça? Não tem atenção alguma coisa errada? Mesmo crente, pastor dos matos? Claro! Mas por que nós temos essa inclinação para o pecado? Ainda que não vivamos pecando, nem julgados para pecar. Não. Por quê? Porque a nossa carne é pecado. A carne não é glorificada. Certo? Por isso que Cristo morreu por nós, pagou aquilo que nós deveríamos sofrer, que era a morte, para nos dar o privilégio da vida eterna. Eis bem, quem morreu. Então nós sabemos que os seres humanos vão morrer. Todos. Mesmo. Os perdidos, morrem, passam no finalzinho da perto do final, depois do ano. Eles ressurgem em corpos de pecado, tanto pecadores quanto quando morreram. Vão para os finais e são lançados no inferno. Serão lançados no inferno em seus próprios corpos. O salvo não. O salvo morre, depois ressuscita quando Cristo voltar, 1.007 anos antes do final. Ressuscita, o corpo não será um corpo de pecado, porque ele pagou o preço. Cristo pagou a sua salvação e nós cumprimos a rotina, não é? Sim. Certo? Então nós não somos lançados no inferno. Nós teremos nosso corpo espiritual e habitaremos eternamente com Cristo. Certo? Agora eu faço uma pergunta. E o diabo, a besta, o pastor velho, e todos os irmãos, serão lançados no inferno? Mas como? Vocês não têm morte. Certo? Então, o clono, na verdade, é uma necessidade para que cerca de, será, 200 milhões, sejam quantos forem. Inclusive, a próxima pergunta se conecta com essa Pode fazer a pergunta. Que é o seguinte, olha, o senhor afirma, neste último livro, que a produção de clones humanos seria necessidade. Eventos finais. A pergunta é, o senhor poderia desenvolver um pouquinho sobre esse ponto também? Posso. Olha, posso dizer claramente. É o que está no livro e bem detalhado. Aqui eu não posso detalhar, porque no livro a gente esclarece. Mas os perdidos, todos os perdidos, seres humanos, serão lançados no inferno nos seus corpos. Sim. Que vão passar pela segunda ressurreição. O diabo, a besta e o apóstolo profeta, que é a trindade diabólica, e todos os demônios que foram expulsos do céu. Eles são seres espirituais, eles não têm corpos. Nós podemos encontrá-los aí em possessão. E nós, crentes, temos o poder, não nosso, temos o direito de expulsá-los em nome de Jesus. Certo? Eu já expulsei demônio. Eu não sou expulsador de demônio profissional. Eu não criei a igreja para essas coisas. Nada disso. Eu sou batista. Estou fazendo distinção de denominação, mas não digo disso, não. Sei que era batista. Mas eu expulsei demônio. E teve um que perto pela terceira vez a família me chamou, o marido da moça me chamou. E quando ele me chamou, aquele cara do demônio me conhecia. Pela terceira vez que eu chamava ele para expulsá-lo. Tá? Ele já me conhecia. Bem, esse demônio, eles não têm corpos. Só apenas espíritos caídos. Mas como é que eles vão ser lançados no inferno que há para arder, para queimarem como enxofre sem corpo? Isso é incabível, não é lógico. Eles precisam estar em um corpo. E esse corpo só pode ser de clone. Não pode ser um corpo de pessoa, porque a pessoa leva os seus próprios pecados. É um clone, então tem pecado. Sim. É uma cópia. Então, é apenas um animal. Um cachorro, o mais inteligente que seja um fila, ou um husky siberiano, ou um golden retriever, ou rocabalá, etc. Eles não têm que ser espíritos, são apenas corpos. Eles não têm pecado. As coisas que eles fazem pelo instinto. Tem maldade. Sim. Certo? O ser humano tem. O diabo, os demônios, todos têm. Então eles terão que padecer nas mesmas condições dos perdidos. O diabo, os seus dois auxiliares,
E todos os demônios vão sofrer no inferno da mesma maneira e nas mesmas condições que os ferros. Só isso. Perfeito. Muito bem. E como o senhor enxerga a relação entre ciência, fé e escatologia no contexto desse tema tão desafiador? Veja bem. Quem até hoje não tocou no assunto, não tocou com medo. O medo é quem eu vou dizer, como é que eu vou enfrentar isso aí? Não tem medo, tem medo. Estou fundamentado em dezenas de versículos, mas só no livro. Sim. Estou fundamentando todos eles. Até mesmo aquela multidão no final do milênio, que o diabo vai sair pela terra, convocando para ir brigar contra Jesus Cristo de Jerusalém, até para aquela multidão tem explicação. Mas eu não tenho explicação da minha cabeça. Tenho a explicação concatenando as ideias gregas e língua portuguesa dentro do texto. Sim. Não é coisa, não é invenção. Ninguém vai dizer, você pôs leitor. Eu inventei, não, como está na Bíblia. Ah, mas eu não concordo com o seu problema, você não é obrigado a concordar, mas me mostra em que eu estou errado. Alguém para me contestar, tem que contestar dentro da Bíblia, dentro de Apocalipse, que eu estou fundamentando tudo. Ou derruba tudo, e aí o Apocalipse não vale mais nada. Não. Ou tem que concordar. O problema não é concordar comigo, concordar com o que está mostrado na Bíblia e usando a língua grega. Ah, mas eu não estudei grego. Ah, seu problema, a fiz seminário, mas eu não tive tempo de estudar grego. Perdeu. Eu estudei. Sim. Tá? Então, tudo perfeitamente fundamentado. Perfeito. Doutor Heitor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu gostaria de perguntar ainda, para encerrar, que mensagem o senhor gostaria de deixar aos nossos ouvintes sobre a importância de permanecermos firmes em Cristo, diante dos sinais dos tempos? Pois é. Os sinais dos tempos mostram claramente que nós estamos na era final. A Bíblia diz que quando ouvis falar de paz, sobrevirá repentino destruição. Eu me lembro de um pastor renomado, recentemente, perguntado que foi sobre se nós já estaríamos vivendo o fim do mundo. Estão. Ele Desde que Cristo morreu. Ele respondeu o seguinte: eu diria que ainda não estamos vivendo o fim do mundo, mas estamos no já processo. estamos vivendo o mundo do fim. Exatamente. Porque é o seguinte, as coisas que estão acontecendo, elas fazem parte de um conjunto. Procedimentos divinos para o fechamento. O fechamento que a gente faz é perfeito. Paz. É o que o mundo quer, não é? Sim. Os países querem paz. Paz, tanto de um lado, Zelensky do outro, o Xi Jinping da China, da Rússia, todo mundo negociando, está todo mundo querendo uma paz. Perfeito. E essa paz virá. Eu fiz um programa no Arcos há uns meses atrás com um cientista, que é pastor lá de Joinville, excelente amigo, sobre a questão do Temer. Naquele dia que o Temer levou um tiro na orelha, eu falei, é isso. O tiro foi para dar um pé na cabeça dele, né? O cara confortou a orelha do cara. Ali eu disse, ele está eleito. Deus é testemunho do que eu disse isso. Ele estava. Trump, na verdade, é o Ciro dos tempos modernos. O que ele está fazendo aí não é por ele nem para ele. Não é por Deus. Ele está organizando o mundo para vivenciar essa paz. Ele não será governante da paz. Será preparatório para esse tempo de paz. Na verdade, esse tempo de paz da Terra será sob o governo de Satanás nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, que é metade dos 7 anos, nós já estaremos com Cristo. Perfeito. Aquele período ali, ele vai reinar, oferecendo riqueza, comida, bastante paz, até que ele se apresenta como Deus. Se manifesta como Deus aí, e o mundo vai saber que eu me engano. Perfeito. Então nós estamos caminhando nessa direção. Estamos, sim, na reta final da volta de Deus. Mas essa reta final, quanto tempo é, então? Eu não sei. O tempo de Deus não é o nosso. E, na verdade, esse tempo que nós conhecemos não existe. É um referencial apenas para quem está na vida material. Sim. Tá? Quando a Bíblia fala que nós estaríamos no fim dos tempos, um ano para o Senhor pode ser o quê? Pode ser 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos pode ser
um ano, um dia, um minuto. Não. Porque a vida de Deus, o tempo de Deus, a criação de Deus, a obra universal, ela está fora do tempo. Hoje eu estava lendo alguma coisa interessante sobre a visão que se tem, quantas estrelas devem existir. E isso foi análise na nossa galáxia. 500 milhões de estrelas, aproximadamente. Aproximadamente. Para aí, esse Sol que nós nos alimenta, nos sustenta, etc., é uma estrela de quinta grandeza. Sim. Maior que ele de quarta, terceira, segunda e primeira. Ele é de quinta, ele é velho. Está queimando as luzes dos cartuchos. Sabe o que é 500 milhões de estrelas numa galáxia, na nossa galáxia, mas segundo os cientistas existe mais de 3 bilhões de galáxias. Né? Tudo isso está ordenado pelo mesmo Deus. Segue uma mesma lógica e um mesmo conjunto de leis universais. A mesma lei que nos está segurando nessas cadeiras de agora nos segurará se formos para a Lua. Sim. Ou se formos a Marte. Se formos a Júpiter, nem podemos, porque Júpiter não é um planeta sólido, é gasoso. Mas se existisse um território rígido, estivéssemos sentados numa cadeira lá, nós seríamos derretidos na cadeira, porque a massa gravitacional é tão grande que nós Perfeito. viraríamos como que é. Tá, por quê? Porque as leis de Deus que governam o universo são as mesmas. Perfeito. Yeah. Pastor Heitor, nós chegamos ao final, né, nossa última pergunta, mas eu também não poderia deixar passar essa oportunidade. Obviamente que o pastor deverá ter outra oportunidade de vir aqui, se tiver disponibilidade para isso, mas a primeira Igreja Batista estará no próximo mês de setembro, completando seus 99 anos. E a partir daí, já entrará oficialmente no ano do centenário. Então, pastor Heitor, que palavra o senhor poderia, para finalizarmos em poucas palavras, que palavra o senhor deixaria para a primeira Igreja Batista em Itaperuna, que está às portas, não é, de completar seu primeiro centenário? Eu sou membro dessa igreja, tive o privilégio de ser membro dessa igreja. Não sou pastor aqui, não quero atrapalhar ninguém. Sim. Não tenho esperança em pastorear, mas estaremos entrando no ano do centenário. Eu posso dizer o seguinte, pode me esperar que eu estarei junto até os 200 anos. Sim. Estarei ajudando, se possível, até 200 anos. Mas a minha esperança é de muitos anos de prosperidade espiritual, de crescimento, de evangelização, de edificação, de resolução dos problemas da sociedade pelo poder de Deus. E o poder de Deus se manifesta pela sua palavra. E a igreja aqui, a primeira igreja batista de Itaperuna, é maior que a da igreja. Tem muitas igrejas até no entorno, mas aqui na cidade ela é maior, é a primeira de fato, né? E com uma história muito bonita, com ministérios extraordinários, no centro da cidade, muito bem localizada, de todas as igrejas batistas e de outras denominações também, ela está muito bem localizada, até por uma questão de identificação, está ao lado da delegacia. Não tem como errar, né? Sim. Na principal referência, na parte mais larga da avenida da cidade, muito fácil de chegar, agradável, um tempo maravilhoso. Eu acompanhei todo o período de construção, não como membro, né? Eu era pastor da segunda igreja, depois estava fora, etc. Mas acompanhei toda a construção deste templo, um templo majestoso, um dos maiores e melhores, e vem realizando uma obra que realize uma obra muito maior até a volta de Cristo. Eu estarei aqui esperando o senhor. Está sem pressa nenhuma, não tem pressa, estamos para servir a Deus. Perfeito. Doutor Heitor, muitíssimo obrigado. Obrigado, irmão. Por aceitar o nosso convite em vir aqui no programa, Pode Crer. Conta comigo. Compartilhar conosco a sua trajetória, sua experiência acadêmica e ministerial. Não é? 53, quase 53. Não, já passou. Eu já fiz em janeiro 53. Estou indo acelerada e perigosamente para 54. E também a oportunidade que tivemos, né, de conversar com uma tão gigante que é a humana, sua relação. Pois é, eu quero fazer, irmão, um convite sim. Assistam no dia 2 de setembro, Sim. 2 semanas, 2 de setembro. Lançamento oficial. Às 19 horas, pela Agathos Play. Vai no YouTube, baixa Rede Agathos ou Agathos. Agathos com TH.
Sim. AGATHOS. Agathos Play. Se não colocar, vai aparecer Agathos. Se aparecer Agathos, só tem essa. Baixa, que você vai entrar na nossa TV, sede do Rio de Janeiro, lá na Rua dos Inválidos, 212, primeiro e terceiro andares, tá? O auditório é no terceiro andar, enorme, 200 metros quadrados de auditório, cadeira estofada, vamos fazer uma solenidade boa. Teremos duas cantoras, uma que canta na abertura e a outra que canta na fechadura, né? No fechamento, né? Sim. E eu no meio faço uma palestra onde eu não detalho os fatos, nem posso detalhar por uma questão ética de edição, né? Aqui eu falei que eu estou na minha igreja para falar à vontade, mas a verdade é que vou explicar muita coisa sobre a clonagem, a necessidade, convide as pessoas, mandem, eu vou mandar, semana que vem eu estou mandando para o WhatsApp de todos os meus amigos e inimigos também, estou mandando tudo, multiplique, manda, você recebeu, manda para todo, eu, por exemplo, tenho mais de 2.000 pessoas no meu grupo, vou mandar para todo mundo, tá? Assistam, quem puder ir, baixa o link e garante a sua presença, porque vai chegar um momento que eu tenho que parar, porque não vai caber no prédio, né? Doutor Heitor, que Deus continue lhe usando poderosamente e Obrigado. que venham novas obras como essa, Virá. esse mais novo livro. Já estou pensando em um outro livro, na área da teologia, na área das coisas diferenciadas que encontramos na Bíblia. Perfeito. Vamos ver o que Deus quer que eu faça. Ok. Muito bem. E assim nós estamos chegando ao final de mais um Pode Crer. A você que nos acompanhou, nosso muitíssimo obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência. Receba o nosso abraço e até o próximo Pode Crer da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, sempre há 98 anos, de coração aberto para você. Abraço.